Olá, alunos! Hoje vamos aprender a relação entre indivíduo e sociedade na perspectiva clássica. Isso é uma breve introdução. Bora lá! Como é possível que os indivíduos, com suas peculiaridades e diferenças, convivem em sociedades de maneira organizada? Quem é responsável pelo funcionamento e pela maneira como se apresentam as diversas instituições sociais, como a família, a escola, o Estado, as religiões, né? Quem é o responsável por isso? Serão os indivíduos capazes de se rebelar-se contra as regras sociais e transformá-la? Ou, ao contrário, as regras sociais exercem uma força que restringe a capacidade de ação deles? Ao discutir a relação entre o indivíduo e a sociedade, a partir do final do século XIX, a sociologia produziu 3 matrizes em resposta a essa questão, 6 estudos clássicos sociológicos, a quais podem ser simplificadas e compreendidas a seguir. A primeira é a sociedade determina os indivíduos como evidencia os fatos sociais. Na próxima aula vamos aprender esse conceito, fato social, né, que podem ser exterior ao indivíduo, coercitivo. Exterior ao indivíduo é que existem independentemente de sua vontade ou reflexão, como a instituição escola. Ela já estava ali antes de a gente chegar, antes de frequentar o primeiro aninho, segundo e chegar ao ensino médio, né? E ela também esteve nos nossos pais, nos nossos avós. São coercitivos que impõem penalidades àqueles que não cumprem as suas normas, né? Se não seguir as leis, a gente pode ser preso, por exemplo, né? E gerais, estão presentes em todas as sociedades, muitas vezes considerando-se tabus, né? Então, ou seja, aqui diz que a menina queria pintar o cabelo para sua individualidade, porém todo mundo está fazendo, ou seja, né, todos os colegas estão impondo isso, a sociedade nos impõe certas maneiras e regras de nos comportarmos em público ou em diferentes espaços. A segunda maneira é quando a sociedade é compreendida como resultado da ação social dos indivíduos, né? Ou seja, a sociedade, né, quando o indivíduo cria uma expectativa na sociedade, e essa expectativa, essa ação que o indivíduo faz, ela vai resultar amplamente na ação da sociedade, tá? E que é compreendida individual, tá? Então, só que assim, é moldado pelo conjunto das decisões dos indivíduos, que conhecem essas regras e atribuem sentido a essas ações de forma consciente, formando assim a sociedade em que vive. Né? E muitas vezes essas ações dos indivíduos podem perder sentido e formar-se outras ações nessa época, modificando a sociedade. Né? Como aqui a ação dessa menina, né, ao utilizar-se máscara. Pode ser uma ação individual dela ou ao utilizar-se máscara. Ao mesmo tempo, também pode ser uma ação coercitiva da sociedade impondo a utilização de máscara, né? Nós podemos ver aqui no Brasil várias pessoas, né, não utilizando a questão da máscara, né? Então, a ação social que vai se formar, a coletividade, né, da sociedade. O terceiro e último ponto, pessoal, da perspectiva clássica, é que a sociedade e indivíduos são expressões das contradições de classe, né? Na classe de um determinado período, de uma determinada época, né? De sua existência, né? E certos atritos. E assim que vai se fazendo. É um jogo de empurra, de corda, de puxar corda, né? E que vão tendo e vão tecendo essas relações de processo, tá? É nisso que se envolve. Então, pessoal, para finalizar, então cada uma dessas respostas se vincula a uma tradição específica do pensamento social que constitui a sociologia clássica, né? Isto é, as correntes teóricas fundadoras que fundou a sociologia. Tá? Que até hoje são reinterpretadas sempre. Então, vai ter sociólogos que vão aceitar mais uma, mais outra, a terceira, né?
E depois surgiram as interpretações sociológicas contemporâneas, que procuram acompanhar os movimentos cada vez mais rápidos de transformações da sociedade, mais líquidos, mais informacional, mais tecnológico. E é importante destacar que essa simplificação não representa um esquema evolutivo do pensamento dos autores apresentados. Antes, expõe uma maneira de compreender como é possível construir teorias que expliquem a forma como a sociedade age nos indivíduos e como os indivíduos compreendem sua ação em relação aos demais membros de uma sociedade. Ou seja, para a gente compreender como a nossa própria ação influencia a sociedade, como ela está presa no que a gente chama de sociedade. É dual, é ambíguo, é complexo, pessoal, mas vamos conseguir atravessar. Na próxima aula, eu começo pelo conceito de fato social de Durkheim, que é o primeiro do esquema simplificado dessa aula. Um beijão, até mais.